Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Dentro do possível a gente vai levando. A gente vai começar agora um processo diferente. A gente vai tentar passar o conteúdo para vocês de maneira virtual. É um momento difícil, é um momento de adaptação. Todos estamos tendo que nos adaptar a fazer as coisas de casa, a sair só quando necessário, mas a gente não pode deixar a vida parar. Hoje, então, pessoal, é a primeira aula que será gravada. Eu vou disponibilizar o slide com os áudios e alguns vídeos para vocês assistirem em casa e depois vocês vão fazer as tarefas que eu vou colocar lá. E eu vou disponibilizar também as tarefas no portal com as datas de entrega e de envio para o e-mail, tá bom? Vamos lá, então. Ok, pessoal, então vamos começar agora a aula e continuar o nosso tema. A gente continua falando de variáveis aleatórias contínuas. Agora vamos entrar na distribuição normal de probabilidade. Nós vamos utilizar o livro de Estatística Aplicada do Larson. A distribuição normal é uma das mais importantes distribuições contínuas de probabilidade. As aplicações, pessoal, são as mais variadas. Podemos incluir a variabilidade em parâmetros de componentes manufaturados, por exemplo, e de organismos biológicos. Muitas vezes, pessoal, pode parecer estranho modelar quantidades que só assumem valores positivos por uma distribuição normal onde valores negativos aparecem. Nesses casos, o que ocorre é que o parâmetro μ e o parâmetro de variância sigma devem ser escolhidos de modo que a probabilidade da variável assumir um valor negativo seja aproximadamente nula, de modo que a representação seja válida. Pessoal, como já falamos, as distribuições de probabilidades têm parâmetros. No caso da distribuição normal, eu tenho a média, que é representada por μ, e a variância, que é representada por sigma ao quadrado, e o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Como vocês podem ver, pessoal, o gráfico da distribuição normal tem uma forma de sino. Essa distribuição normal possui algumas características. A primeira é que a média, a mediana e a moda são iguais. A segunda, como eu já falei, ela tem um formato de sino. O que isso quer dizer? Que ela é simétrica em torno de um ponto. Neste caso, ela é simétrica em torno da média. Lembrando, pessoal, que estamos falando de uma distribuição de probabilidade. A área total sobre a curva normal é igual a 1. Outra característica importante é que a curva normal aproxima-se mais do eixo x à medida que se afasta da média em ambos os lados, mas nunca toca o eixo. Pessoal, nós dizemos que x tem uma distribuição normal com parâmetros μ e sigma, onde μ e sigma são maiores do que zero e são números reais, se a função de densidade de probabilidade de x é igual à fórmula que vocês estão vendo aí na tela. A densidade é simétrica em torno do parâmetro μ, como eu já falei, e quanto menor for o parâmetro sigma, mais concentrada é a densidade em torno desse parâmetro μ. Vamos olhar agora os tipos de curvas normais. Vamos observar duas curvas normais com o mesmo desvio padrão, mas médias diferentes. Como vocês podem ver, as duas curvas são idênticas quando eu falo de forma, porém, são centradas em diferentes posições ao longo do eixo horizontal. Aqui podemos ver, pessoal, duas curvas normais com a mesma média, μ, mas diferentes desvios padrões. Podem observar que as formas são distintas. Aqui nesse exemplo, são duas curvas normais com diferentes médias e diferentes desvios padrões. Claramente estão centradas em diferentes posições do eixo horizontal e as suas formas refletem os dois valores diferentes de sigma. Eu vou deixar para vocês esse link aí que está aparecendo na tela para vocês ficarem praticando essas formas da distribuição normal. Aí é só baixar lá o arquivo e ficar substituindo nessas células aí os valores das médias e dos desvios padrões. Vamos agora voltar a falar sobre as propriedades dessa curva normal. O ponto sobre o eixo horizontal, onde a curva tem um valor máximo, ocorre em x igual a μ, ou seja, igual à média.
Como eu já falei, a curva é simétrica em torno da média. Essa curva, pessoal, tem seu ponto de inflexão em x igual à média, mais ou menos o desvio padrão. Essa curva normal se aproxima do eixo horizontal assintoticamente, quando derivamos em qualquer direção que se afasta da média. Vamos falar agora da área dessa curva normal. A curva contínua de distribuição de probabilidade, ou função densidade, é constituída na área dentro da curva por dois pontos, x1 e x2, para igual probabilidade da variável aleatória x ocorrer. Quando eu quero calcular a probabilidade da variável x, a variável aleatória x, estar entre x1 e x2, eu estou querendo calcular a área que está de azul nesse gráfico. E essa área sobre a curva, entre quaisquer dois valores, depende do μ e do sigma. Aqui eu tenho uma regrinha de bolso, uma regrinha empírica. Em uma distribuição normal, com média μ e desvio padrão sigma, pode-se aproximar a área sobre a curva normal da seguinte maneira. 68% da área está entre μ e menos sigma e μ mais sigma, ou seja, μ, média, menos um desvio padrão e média mais um desvio padrão. 95% da área está entre uma média e dois desvios padrões, e 99,7% da área total está entre μ menos 3 desvios padrões e μ mais 3 desvios padrões. Aqui, pessoal, eu vou ensinar a calcular a probabilidade quando você não puder usar a sua regrinha de bolsa. Pessoal, a integral dessa equação que vocês estão vendo aí na tela não pode ser calculada analiticamente e, portanto, a probabilidade indicada só poderá ser obtida de forma aproximada por meio de integração numérica. Então, pessoal, para calcular a probabilidade de uma variável aleatória estar entre o intervalo A e B, por exemplo, eu vou precisar, então, transformar a distribuição em uma distribuição normal padrão. Pois bem, pessoal, a dificuldade em resolver integrais de funções normais de densidade requer uma tabulação das áreas da curva normal para uma rápida referência. Aqui eu posso fazer uma transformação de todas as observações de qualquer variável aleatória x normal em um novo conjunto de observações, que agora eu vou chamar de z normal, com média 0 e variância 1. Isso vai facilitar e muito as nossas vidas, vocês verão. A transformação é feita pela equação z que vocês estão vendo na tela. Z é igual a x, que é a minha variável aleatória, menos a média e o sigma, que é o desvio padrão. Pessoal, sempre que x assumir um valor qualquer, x, o valor correspondente de z é dado por z igual a x menos μ sobre sigma. Agora eu estou mostrando para vocês de forma gráfica essa transformação. O primeiro gráfico é uma distribuição normal, com média μ e variância sigma ao quadrado. No segundo gráfico, vemos a transformação para a normal padrão. Podemos observar também, pessoal, que essa curva está centrada em zero. Lembrando também que ela é simétrica e que 50% dos dados ficam à direita e 50% à esquerda do zero. Se cada um dos valores dos dados de uma variável aleatória normalmente distribuída x for transformado em um score z, pelaquela equação que eu mostrei para vocês, o resultado será a distribuição normal padrão. Quando ocorre essa transformação, a área que está no intervalo sob a curva normal não padronizada é igual àquela que está sob a curva normal padronizada. Pessoal, após usar a fórmula dada anteriormente, eu posso usar a tabela normal padrão para saber a probabilidade. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a usar essa tabela normal padrão. Eu vou salvar ela também lá no portal. Eu vou terminar com algumas considerações. Z é um valor relativo. Será negativo para valores de x menores do que a média e positivo para valores de x maiores que a média. Pela transformação, pessoal, uma distribuição normal qualquer, x, passa a ser equivalente à distribuição normal padrão z,
Então, um valor de interesse x pode ser convertido para um valor z. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu agradeço a compreensão de vocês também. Sei que é difícil para todo mundo e todo mundo vai se esforçar bastante para que tudo dê certo. Até o próximo vídeo e se cuidem, tá? Abraços!